eu sou Albina Torres, psiquiatra e docente voluntária da FMB. E hoje eu vou discutir com vocês a relação entre autocuidado, bem-estar e saúde mental. Bem, vamos falar então da relação entre autocuidado, bem-estar e saúde mental. Lembrando que ter saúde é ter liberdade para fazer as coisas que a gente acredita, gosta e precisa, né? E lembrando também que saúde mental e saúde física são dois aspectos da saúde absolutamente inseparáveis, como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Portanto, não há saúde sem saúde mental. Esse autor é um psiquiatra americano chamado Daniel Siegel, e ele desenvolveu a ideia de que tem vários ingredientes necessários para a gente cultivar a nossa saúde mental. Então, além de a gente ter uma hidratação adequada, né, a gente esquece de beber água, e beber água é muito importante para a nossa saúde como um todo, e de ter uma dieta saudável, a gente se alimentar, né, com alimentos variados, ricos em nutrientes, pouco açúcar, pouca gordura, mais vegetais, que tenham essa característica mais anti-inflamatória. Então, esse é um aspecto. Ele fala de 7 atividades que a gente deveria fazer ou se preocupar todo santo dia para manter o nosso corpo e a nossa mente saudáveis, para ajudar a desenvolver as funções cerebrais de um modo integrado e a gente sentir bem-estar, tá? Seria como se fosse a receita da saúde mental, né? O prato da saúde mental, né? E essas atividades, elas são baseadas na capacidade do nosso cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade. O nosso cérebro, desde que a gente nasce até o último dia da nossa vida, ele é capaz de mudança, ele pode mudar, ele pode se aperfeiçoar, né? E ele pode se desenvolver exatamente através das experiências que a gente tem na vida. E o que seria esse prato, né, da mente saudável, né, que ele fala? Basicamente, ter um tempo no dia para conexão, para brincar, para focar, para fazer atividade física, para descansar, para dormir e para olhar para si mesmo, tá? E nós vamos ver cada um dessas atividades com mais detalhe agora. Então, o primeiro delas seria a importância da gente se conectar com a natureza, se conectar com as outras pessoas, já que bons relacionamentos são fundamentais para a nossa saúde, para a nossa felicidade, para a nossa longevidade. E conexão com a gente mesmo, né? Porque isso melhora a nossa função imune, aumenta a nossa disposição, nossa energia e a nossa resiliência para enfrentar os problemas que sempre vêm. Contato com a natureza tem sido muito, muito estudado e cada vez mais valorizado para a nossa saúde como um todo. Quais são os benefícios disso? A natureza nos acalma, porque ela tem um ritmo de médio a lento, e o nosso ritmo, em geral, pelas pressões do dia a dia, é um ritmo muito acelerado. Ela nos conecta, nos dá a sensação de comunidade, de união, de segurança, e em cidades mais arborizadas, que têm mais parques, por exemplo, tem estudos mostrando que são menores os níveis de violência doméstica e de violência urbana. A natureza também nos ajuda a nos restaurar, porque ela diminui a nossa atividade mental, que é sempre muito frenética, aumenta a nossa capacidade de atenção e de recuperação. E a natureza, ela é curativa, porque ela diminui nossos níveis de estresse tóxico,
diminui a tensão, o medo, sentimentos como raiva, dor física, melhora os níveis de pressão arterial, frequência cardíaca, melhora o nosso humor, então gera bem-estar e aumenta a nossa longevidade. Então, sempre que possível, tirar alguns minutinhos para entrar em contato com a natureza, pisar na grama, se não for possível, pelo menos ouvir um pouco os sons da natureza, colocar um vasinho de flor no ambiente de trabalho ou em casa. Enfim, é um contato muito, muito benéfico. O outro aspecto são os relacionamentos interpessoais. Nós, seres humanos, nós somos seres sociais, interdependentes, nós dependemos uns dos outros. E a gente só sobrevive pelo cuidado. Ou seja, o bebezinho humano, quando ele nasce, ele é extremamente frágil e ele só sobrevive porque tem alguém que cuide dele, que alimente, que agasalhe, né, que ofereça as coisas que ele precisa. Mas a gente precisa uns dos outros a nossa vida toda. Não é só quando a gente é criança. A gente precisa uns dos outros sempre. Por quê? Porque nós temos uma necessidade básica de vinculação, de conexão social, de pertencimento a diferentes grupos, times, equipes de trabalho, enfim. E a cooperação, ela é muito mais importante do que a competição para a nossa sobrevivência. Na verdade, tem vários livros e estudos mostrando que o nosso cérebro, ele é programado para a conexão social. Então, desde que a gente é pequenininho, todos nós somos ávidos de conexão social, de pertencimento aos diferentes grupos. E tem muitos artigos mostrando a relação entre relações sociais e saúde. Então, quanto mais a gente se relaciona bem com as outras pessoas, mais benefícios a gente tem para a nossa saúde física e mental. Existe um conceito de suporte social ou capital social, é assim, com quantas pessoas eu posso contar quando eu estou num momento de dificuldade, quando eu estou precisando de ajuda, né? E isso é muito, muito importante para a nossa saúde. Ou seja, não há vida sem os outros. Ninguém é uma ilha, ninguém sobrevive sozinho, todos nós precisamos uns dos outros. Nessa TED Talk de 12 minutos, esse autor, que é um professor da Universidade de Harvard, ele fala, na verdade, o quanto os bons relacionamentos são fundamentais para a gente ter uma vida longa, saudável e feliz. Se vocês tiverem curiosidade, eu recomendo esse TED Talk. A segunda atividade é focar. Então, fazer alguma coisa com atenção focada, uma coisa de cada vez. Isso gera mudanças positivas, neuroplásticas no nosso cérebro e favorece o nosso aprendizado e o nosso bem-estar. Na verdade, a gente acha que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ninguém é multitarefa. Ninguém. A nossa atenção, ela foca, ela é como se fosse uma lanterna que ilumina aquele ponto e conduz energia naquela direção. Então, quando eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu estou, na verdade, mudando o meu foco de atenção rapidamente, mas a atenção, ela sempre vai para um foco só. E essa habilidade de focar numa única coisa, fazer uma única coisa prestando atenção, ela pode ser aprimorada com treino, tá? Então, treinem, por exemplo, prestar atenção apenas nos sons do ambiente onde você está. Na única tarefa que você está fazendo, você está lavando louça, presta atenção só naquilo, né? Está assistindo televisão, fica só assistindo televisão. Está se alimentando, presta atenção no alimento, né? Então, isso é uma prática que a gente tem que fazer, porque os estímulos são muitos e é muito difícil, hoje em dia, a gente focar. Quando a gente foca numa única coisa, isso ativa circuitos cerebrais específicos, libera acetilcolina e BDNF,
que é uma proteína que tem a função de aumentar a sobrevivência dos nossos neurônios, eles duram mais, melhora a conexão entre os nossos neurônios, que são as células cerebrais, e também aumenta a produção de novos neurônios, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado com as armas de distração em massa, que são os nossos smartphones, né? Que agora estão com a gente, chamando a nossa atenção o tempo todo de outras coisas que a gente pretende fazer. Outra atividade super importante é a atividade física, ou seja, ter uma hora do dia para se mexer, mover o corpo. O nosso corpo, ele é feito para o movimento, né? E o sedentarismo atualmente é um problema muito importante, tá? E quando a gente move o corpo, isso é muito bom para o nosso cérebro, favorece o aprendizado, melhora o nosso humor, diminui sintomas ansiosos e depressivos, melhora o nosso sono. E qualquer atividade física é importante, é válida, tá? Fazer qualquer esporte, dar uma caminhada, correr, andar de bicicleta, dançar, subir, descer a escada que seja, ou se eu estou no computador durante muitas horas, fazer uma pausa de hora em hora para fazer um alongamento, para mexer um pouco. Super importante movimentar o corpo. Hora de brincar, né? Atividades espontâneas, descontraídas. Então, brincar com amigos, com crianças, com animais de estimação, se permitir rir, inclusive de si mesmo, se divertir com coisas que podem parecer bobas, mas o bom humor e o riso liberam substâncias chamadas endorfinas, que melhoram o nosso humor e diminuem a resposta de dor. Além disso, melhoram o nosso sistema cardiovascular, a oxigenação do cérebro, a resposta imunológica. Então, brincar desenvolve novas conexões neurais, melhora a nossa criatividade, diminui o nosso sofrimento, ou seja, diminui o nosso estresse tóxico e melhora o nosso equilíbrio emocional. Melhora nossos relacionamentos, ajuda a gente a lidar melhor com os problemas, com as perdas, com as doenças, com as decepções que são inevitáveis na vida. Ou seja, a alegria é uma emoção revolucionária. Sem negar os problemas da vida, sem negar as dificuldades, aquilo que está difícil, mas tendo oportunidade de brincar, de se divertir, isso é muito importante. Tem essa frase, nós não paramos de brincar porque ficamos velhos, nós ficamos velhos porque paramos de brincar. Então, não percam uma oportunidade de descontração e de diversão. Hora de desligar. Tem hora que a gente precisa se permitir não fazer nada. Apesar da lista de tarefas que a gente tem para fazer, de coisas para terminar, permita-se não fazer nada por alguns minutos, não ter nenhum plano, nenhum objetivo, simplesmente relaxar e deixar a mente livre, divagando. Isso faz com que o cérebro se acomode, se reorganize, recarregue as energias e possa ser, inclusive, mais criativo posteriormente. Tá? Então, por exemplo, saboreie um café, um cappuccino, um chá com calma. Toma um banho demorado. Desliga um pouco o celular. Curta o barulho da chuva. Curta o nascer, o pôr do sol. Curta o céu noturno durante alguns minutos. Simplesmente hora de não fazer nada. Parece um pecado, mas não é. Às vezes, a coisa mais produtiva que a gente pode fazer é justamente descansar, para depois voltar com mais energia, com mais disposição. Esse autor, ele fala, confundimos descanso com improdutividade e preguiça, mas descanso é uma necessidade. Será que é preciso morrer para a gente poder descansar em paz? Não, nós temos que achar horários de descanso no meio da correria do dia a dia.
A outra coisa é dormir. Sono adequado é fundamental para o crescimento cerebral, para a consolidação das memórias, das coisas que a gente aprendeu ao longo do dia, regulação do humor, resposta imune. Quando a gente dorme, é um período de restauração de todos os nossos sistemas biológicos. As toxinas diminuem, ocorre regulação hormonal, incluindo o metabolismo e a função da insulina. E quando a gente dorme bem, o nosso funcionamento mental como um todo melhora. Então, dormir não é perda de tempo, né? Quando a gente dorme bem, a gente consegue pensar, recordar, aprender, criar, resolver problemas, tomar decisões, lidar, regular as nossas emoções e se conectar com os outros de uma forma muito melhor. Todos vocês sabem que uma noite mal dormida atrapalha demais o nosso desempenho, o nosso bem-estar no dia seguinte. Então, sono adequado é uma prioridade. E lembrando que dirigir em privação de sono é tão perigoso quanto dirigir embriagado. E, por fim, tirar um tempinho para olhar para si, introspecção, ficar em silêncio e olhar para o nosso mundo interno. Como o nosso mundo externo, ele tem muitos estímulos e muitas demandas, a gente precisa tirar alguns minutos por dia para se conectar com o nosso próprio mundo interior. As nossas sensações físicas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E a prática diária gera regulação da atenção, das emoções, dos pensamentos, melhora a nossa capacidade de empatia e de compaixão, melhora a nossa função imune, a nossa energia e a nossa resiliência. Qualquer prática reflexiva vale, e eu dou um destaque aqui para as práticas de atenção plena ou consciência plena, mindfulness, que eu sei que vocês vão ter uma aula específica sobre isso, que é muito, muito, muito importante. E para terminar, lembrar que autocuidado não é um luxo, não é uma questão de egoísmo, é uma necessidade e um direito de todos nós. Quando a gente se cuida, a gente beneficia a nossa saúde e a gente beneficia também quem está ao nosso redor. Muito obrigada.